noite a todos. Vamos iniciar em nosso trabalho de hoje evocando as hostes celestiais, os nossos irmãos espirituais, para que estejam aqui conosco nesse momento de reflexão. Amado Deus de nosso coração, amado Deus de nossa compreensão, Deus, conceda-nos a Tua presença e a presença das hostes celestiais, para que possamos, neste dia de hoje, aprofundar o nosso entendimento e compreensão da realidade última, da realidade divina. No mundo em transformação, no mundo em completa ação caótica, que nós possamos mantermos o equilíbrio a cada momento e que possamos manifestar o Teu divino amor em cada gesto, em cada ação e a compreensão das dimensões do outro. Jesus, Jesus, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Então esse ciclo de falas sobre as dimensões do perdão, as dimensões da compaixão, as dimensões do amor, não fazem sentido se a gente não meditar. Porque enquanto estivermos perdoando, nós estamos numa ação egóica. É ego buscando não ser ferido, não ser ofendido novamente. A meditação pode nos elevar a um outro grau de compreensão das dimensões do outro e não nos ofenderemos mais. A ofensa não nos atinge. Essa é a dimensão do ser compassivo. Aí nós podemos falar de compaixão, nós podemos falar de amor. Amor com A maiúsculo. Amor com A maiúsculo. O amor é isento de qualquer ação, de qualquer pretensão egóica. E nós sempre amamos com uma dimensão do nosso ego. Se a gente não tiver compreensão disso, pelo menos inicial, o desejo e a vontade inicial de buscarmos essa dimensão de compreensão da realidade, essa dimensão de consciência, nós vamos ficar falando de amor, vamos falar de caridade, vamos falar de um bocado de virtude, mas sem o real entendimento, ou sem a compreensão do real, com R maiúsculo. Então, é desnecessário a gente ficar nesse ciclo vicioso, falando disso, falando bonito, com falas bonitas, textos bonitos, se a gente não buscar a ação efetiva, que é a prática de vida diária, de meditação, de observação atenta, sem julgamento, sem avaliação, se isso é certo, se aquele é certo ou errado, se os nossos pensamentos nos momentos de interioridade, daquele momento que a gente se recolhe no nosso cantinho, né? Que a gente sugeriu essa meditação de 5 minutos, 10 minutos, no máximo 40 minutos, quem conseguir ficar olhando para dentro de si mesmo, vendo os seus pensamentos todos os dias. Isso é disciplina. Sem avaliação, sem julgamento. Difícil, muito difícil. Mas a disciplina é que vai nos levar a essa condição humana, né? É a única forma que eu vejo. Tá? Vou ler antes um texto aqui de falar sobre o ectoplasma e o duplo etérico, sobre o que nos impede a ação efetiva no mundo próximo de uma catástrofe, se não estamos já vivendo uma catástrofe.
Vendo esta catástrofe se aproximando, muitos de nós se abrigam em ideias. Achamos que essa catástrofe, esta crise, pode ser resolvida com uma ideologia. A ideologia é sempre um impedimento para a relação direta, o que impede a ação. Nós queremos a paz apenas como uma ideia, mas não como realidade. Queremos paz no nível verbal, que é apenas o nível do pensar, embora o chamemos orgulhosamente de nível intelectual. Mas a palavra paz não é a paz. A paz só pode existir quando há confusão que você, que em nós, no outro, essa não é a paz. Quando a confusão no outro e em nós se dissipa. Enquanto houver conflito interno, enquanto existir confusão interna, não haverá paz. Nós não podemos falar de paz se somos confusos e conflituosos. Nós somos apegados ao mundo das ideias, não à paz. Buscamos novos padrões sociais e políticos, não à paz. Estamos preocupados com a reconciliação dos efeitos, não em deixar de lado as causas do conflito e da confusão. Esta busca não vai trazer respostas condicionadas pelo passado. Este condicionamento é o que chamamos de conhecimento, de experiência, e os novos fatos são traduzidos e interpretados de acordo com este conhecimento passado, com esta experiência. Assim, este conflito entre o que é experiência passada e o que esse conflito não nos leva à paz. Essa é uma reflexão profunda que nós temos que fazer. O que é a paz? É a ausência do conflito. Enquanto houver conflito das ideias e experiências passadas com o que realmente acontece no presente, há um conflito, não poderá haver paz. Enquanto existir conflito, confusão dentro de você, não haverá paz. E o desejo, a vontade da paz, não é a paz. O passado, que é conhecimento, não deve estar em conflito com o que está sempre no presente. Então, isto não resolverá o problema, mas perpetuará as condições que criaram o problema. Acho que essa reflexão já nos leva a um entendimento do significado real do momento que a gente vive, não é? Um momento muito conflituoso, o mundo em transformação. Nós nos assustamos, estamos assustados com as dimensões da vida. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Bem, falar de ectoplasma, nós estamos falando de um fluido vital que está presente na terra, na natureza, nos animais, nas florestas, nos rios, nos oceanos. Nós falamos de uma energia fundamental que abastece todo o nosso duplo etérico.
Então a gente vai se deter mais no duplo etérico. Por quê? Quando se fala do duplo etérico, nós estamos falando de um duplo etérico que é alimentado por essa energia, pelo ectoplasma, né? Essa energia vital, esse fluido vital, ele se desvanece quando da nossa transição, quando da nossa morte. Tá? O duplo etérico prossegue junto com fundamentalmente o perispírito. Mas o ectoplasma é uma energia da Terra. E o duplo etérico, nas tradições orientais, ele seria o yin e o yang, as energias. É uma energia fundamental, o ectoplasma, para que o duplo etérico seja constituído, né? E ele, o duplo, ele é mais eterizado, menos grosseiro, lógico, que o corpo físico, mas ele é uma cópia fiel do corpo físico. Em sua constituição íntima, ele encontra, além das substâncias comuns de vibração em vibração ligeiramente diferente, grande quantidade do ectoplasma, a essência básica dessa contraparte etérica do corpo humano, cuja razão de ser está na distribuição equilibrada das energias proveniente do grande reservatório universal e sua transformação em fluido vital. Ou seja, o duplo etérico, ele tanto usa as energias terrenas, a energia, esse fluido vital presente na natureza, como as energias cósmicas, as vibrações magnéticas, são, através do duplo etérico, são filtradas, distribuídas para o perispírito, e o perispírito, logicamente, vai transformar essa energia em fluido fundamental para a nossa existência. O duplo etérico, também chamado de corpo vital, é, assim como os outros corpos de manifestação da entidade pensante, uma conquista do ser em sua longa caminhada de evolução anímica, constituindo-se em elemento preciosíssimo na economia orgânica e na manutenção da saúde do ser humano. Elemento de constituição delicada, de natureza material mais sutil, ectoplásmica, no entanto, de alta sensibilidade. O duplo etérico é altamente influenciável e se ressente em sua estrutura íntima do comportamento equilibrado, do comportamento humano equilibrado ou não, no que tange às virtudes ou viciações. Então, o duplo etérico, ele é a aura em que o médium visualiza aquelas pessoas que têm maior sensibilidade em visualizar a aura. O duplo etérico é onde o indivíduo que faz uso de drogas, faz uso do álcool, faz uso do fumo, ele provoca buracos, soluções de continuidade no duplo etérico. E pode ser visualizado. E difícil reconstituição. Muito difícil reconstituição. É como a camada de ozônio, né? Os buracos na camada de ozônio ofendem o planeta Terra, né? Os raios cósmicos, os raios que vêm do sistema solar invadem a Terra e agridem o planeta Terra. A mesma coisa o duplo etérico, né? O duplo etérico, com os seus buracos, permitem que entidades subastrais suguem as energias dessas pessoas. Por isso a gente percebe, se você observar bem, indivíduos que vivem da droga ou têm algum vício, são indivíduos que dificilmente saem, mesmo eles saindo momentaneamente das drogas, eles têm uma frequência vibratória, a fala, quando eles encontram, já perceberam isso? Quando o indivíduo, ele já saiu das drogas, mas quando ele encontra um outro indivíduo que é usuário de drogas, ele passa a ter uma fala semelhante, um andar semelhante, ele entra na vibração daquele. Já perceberam isso? É muito interessante a gente observar isso. Não é julgamento, é a gente observar como o outro se comporta
para a gente ver em que nível vibratório aquele indivíduo se coloca, né? Então, mesmo que ele tenha abandonado as drogas, que ele tenha saído, mas foi tão fundo que há buracos no seu perispírito. Ou seja, ele vibra naquela frequência. É muito difícil, são investigações importantes que eu ainda quero me aprofundar para entender se há possibilidade de reverter esse quadro, até onde esses buracos podem eventualmente ser revertidos, né, o perispírito ser reconstituído, ser reorganizado, né, e o indivíduo voltar à sua inteireza. Então, veja a importância do duplo etérico. É no duplo etérico que vão aparecer primeiramente as nossas doenças e enfermidades, né? É o nosso, no perispírito, né, o psicossoma, que ele é mais sutil, depois o duplo etérico, depois a manifestação no corpo físico, a somatização. A sequência é mais ou menos essa, né? O corpo mental, muito dificilmente, ele é afetado, né? Há distúrbios no corpo mental, pode haver. Nós vamos chegar lá na frente, quando a gente for estudar um pouco sobre o corpo mental, nós vamos buscar o entendimento do corpo mental. O corpo mental é o corpo mais sutil. Milhões de vezes à frente é o nosso superego, é a nossa dimensão maior de ascese neste plano. O duplo etérico, para o ser encarnado, ele funciona como um manto protetor ou uma tela eterizada que impede o contato constante e sem barreiras com o mundo astral, que a gente acabou de falar. Atuando também como proteção natural contra as investidas mais intensas dos habitantes menos esclarecidos daquele plano, protegendo o homem contra o ataque e a multiplicação de bactérias e larvas astralinas, né? Que sem a proteção da tela etérica invadiriam a organização não somente do corpo físico durante a encarnação, como a própria constituição periespiritual, ou seja, pode e vai fatalmente ofender até a nossa constituição periespiritual. Olha a dimensão do que nós estamos levando para um outro plano astral, quando a gente não trata de ter consciência do que pode nos afetar no plano físico, né? A gente ter eu acho importante esse estudo dos corpos sutis e a gente investigar sobre isso, meditar sobre isso, porque a gente pode ter entendimento do que pode no mundo nos afetar, do nosso comportamento moral, do nosso tipo de alimentação, do nosso comprometimento com a vida aqui na Terra. Em cada momento, é 24 horas, gente. Não tem o momento que você vai à igreja com a Bíblia embaixo do braço e faz sua oração. Não tem. Cada momento da vida, 24 horas por dia, até dormindo, né? Se predispor a ter sonhos que possam te levar para um outro nível de consciência e de ascese e vibração numa frequência outra. Quando, por meio de seus desregramentos e vícios, passa-se a consumir substâncias corrosivas, bombardeando sensível tessitura do dúplo, queimando e envenenando as células etéricas. Então a gente está falando de células, a gente é muito objetivo, a gente pensa em célula, pensa fisicamente, objetivamente, mas a gente tem que pensar em células do plano astral, em nossa constituição no plano astral, sutil, é difícil de imaginar isso. Isso exige que a gente busque se sensibilizar e perceber essa dimensão do nosso corpo astral, dos nossos corpos sutis.
A ingestão de drogas mais fortes, portanto, elas levam no processo de absorção do fluido, ou o éter, o chakra coronário, ele é detetor de imensas possibilidades de que a divina sabedoria o doutou, para que pudesse abastecer a alma com um energismo que garante o funcionamento dos vários departamentos do corpo somático, proporcionada pela vitalidade que o mantém. Esse fluido divino, ao ser absorvido pelo coronário, chakra coronário, ou sétimo centro psíquico, né, é distribuído pelos fulcros energéticos, os vórtices energéticos, pelos canais de energia, que polarizam essa energia, modificando-a conforme o órgão a que se destina na economia orgânica. O metabolismo do corpo somático, igualmente, o transforma em fluido nervoso, elétrico, magnético ou vital, conforme seja distribuído e canalizado sob o comando da mente. Isso aqui eu julguei importante, porque no momento do passe, o passista está distribuindo o fluido vital. O fluido vital, tanto da energia do indivíduo, como da energia cósmica, da natureza, ou seja, há um conjunto de energias nesse composto. O ectoplasma é o veículo que pega o indivíduo, né? Essa energia, ela é absorvida pelo seu ectoplasma, né? Entre uma comunhão de ectoplasma, é um momento de harmonização, portanto, e é distribuída essa energia para todo o indivíduo, desta forma, né? Através do chakra coronário, principalmente, e o chakra ele vai reorganizar, vai distribuir essa energia conforme a economia orgânica, ou seja, conforme cada órgão necessita, ele vai distribuir essa energia. Veja a importância do passista, veja a importância da sua disposição mental de receber o passe. É muito importante esse momento, mais do que imaginemos, né? A responsabilidade que nós temos nesse momento é extremamente importante. É importante que conheçamos, o passista conheça, tenha uma noção disso, né? E que a gente também, quando toma o passe, tenha noção disso. Para a gente canalizar e ter uma postura mental mais adequada no recebimento dessa energia, desse fluido, né? Que provém nesse momento tão importante. Bom, após passar pelo comando do espírito imortal, que o transforma por via do chakra coronário, flui então como matéria mental, energizando o córtex cerebral e sendo canalizado pelo sistema nervoso, que se encarrega de transmitir as ordens de pensamento ou formas mentais para todo o corpo físico, e ao mesmo tempo percorrendo os outros corpos energéticos da criatura humana. Esse fluido, agora transformado em fluido mental, é o responsável pela manutenção do divino magnetismo dos corpos superiores de manifestação da individualidade eterna. Bacana, né? Vamos concluir. A gente atrasou um pouquinho hoje. Peço desculpa, eu me perdi. Hoje foi o dia, né? Vou ler só um pequeno texto para encerrar, tá? O perdão não é verdadeira compaixão. Essa é uma reflexão de Krishnamurti. O que é ser compassivo? Por favor, descubra por si mesmo, perceba
Se uma mente está ferida, que pode ser ferida, pode perdoar. Pode uma mente capaz de ser ferida perdoar? E pode tal mente, que é capaz de ser ferida, que cultiva a virtude, que está consciente da generosidade, pode tal mente ser compassiva? Compaixão como amor é uma coisa que não está na mente. Assim, a generosidade não é da consciência, tá? A virtude não é da nossa consciência. A gente não percebe quando é virtuoso, a gente não percebe quando é compassivo, a gente não percebe quando ama. A mente que está consciente de si mesma como sendo compassiva, amando. Mas no momento que você perdoa conscientemente, a mente está reforçando seu próprio centro em sua própria ferida. Assim, a mente que conscientemente perdoa nunca pode perdoar. Ela não conhece perdão. Ela perdoa a fim de não mais ser ferida. Assim, é muito importante descobrir por que a mente de fato lembra, guarda. Porque a mente está eternamente buscando enaltecer a si mesma, se tornando grande, ser alguma coisa. Quando a mente não quer ser alguma coisa, ser nada, completamente nada, então nesse estado existe a compaixão. Nesse estado não existe nem perdão, nem o estado de ferir, mas para compreender isso, a pessoa tem que compreender o desenvolvimento consciente do eu. Então, enquanto houver o cultivo consciente de qualquer influência particular, qualquer virtude particular, não pode haver amor. Não pode haver compaixão, porque amor e compaixão não são resultados de esforço consciente. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho e que Jesus oriente as suas vidas todos os dias. Assim seja.